A Assembleia de Deus em Pirituba conta com o apoio de Rentec Multimídia para levar o culto online onde você estiver. A locadora Rentec tem toda a estrutura tecnológica para a sua igreja, empresa ou evento. Entre em contato conosco e peça já o seu orçamento personalizado. Cristo, queremos expressar a nossa gratidão e louvor a Ti. Nós te louvamos e te adoramos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas como você tem oração e tem palavra, descansa. Nós temos um Deus que vai além da medicina, um Deus que com apenas uma palavra Ele pode parar tudo isso que está acontecendo, cessar todo esse vento. Lembre-se que Jesus, Ele te fortalece, Ele te dá força. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos diante dEle e Ele nos vê. Você vai ver que a partir de hoje você volta a andar por cima das águas, porque Jesus te põe e diz: você vai ver a minha glória na tua vida. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria poder cumprimentá-los nesta manhã. Estamos chegando para mais uma escola bíblica dominical aqui no nosso setor 62 em Pirituba, sob a direção do nosso pastor Aguinaldo Silva Santos, e é uma alegria poder ter todos vocês aqui para nós estudarmos mais uma lição na nossa escola bíblica dominical. Nesse terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Esta lição, comentada pelo pastor Clayton Pomerini, lá da nossa Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Então, nesta manhã, quero convidar você para tomar a sua lição, a sua Bíblia Sagrada, pegue um caderno, a caneta, vamos estudar a palavra de Deus. Faz-se necessário nos dedicarmos ao estudo da palavra de Deus. Nós vamos iniciar a nossa aula, convidando você para curvar a sua cabeça onde você estiver. E mais uma vez nós vamos orar ao Senhor, pedindo a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, para que Ele nos ilumine e que possamos compreender a sua palavra nesta manhã. Oremos. Ó nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, Teu Filho amado, queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer pela Tua grande misericórdia, pela Tua grande graça e bondade sobre as nossas vidas. Estamos, Senhor, nos reunindo de forma virtual com todos os nossos irmãos e irmãs, os alunos da Escola Bíblica Dominical, e nós queremos rogar a sabedoria que vem do Senhor para que possamos ser edificados, para que possamos ser exortados, para que possamos ser consolados pelo ensino da Tua palavra. Abençoa nesta manhã a nossa aula, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Queridos alunos, nós vamos estudar então a lição de número 5, dando continuidade às nossas lições. A lição de número 5, o reinado de Acasias. Queremos que vocês nos acompanhem, projetamos aí os slides para vocês. Nosso querido irmão Eduardo Moraes, a sua esposa, a irmã Larissa, mais uma vez nos ajuda aqui na transmissão, qual nós agradecemos e louvamos a Deus pela vida deles, que tem sempre estado conosco aqui na Escola Dominical. Então, está aí na tela o título da lição de hoje, nesse 1º de agosto de 2021, estamos também começando mais um mês, não é? Lição de número 5, o reinado de Acasias. O nosso texto áureo está no Salmo de número 7, o versículo 9, que diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmos 7, 9.
Interessante, nós estamos estudando o livro dos reis de Israel, né, primeiro e segundo livro dos reis. No entanto, o nosso texto áureo está aí no livro dos Salmos, Salmos de número 7, versículo 9, porque já falamos em outras lições que esse período dos livros dos reis, né, esse período dos reis, desde a ascensão de Salomão até o cativeiro de Judá, cativeiro, nós chamamos de cativeiro da Babilônia, nós temos aí um período de 400 anos de história. E foi um período de grande produção literária. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, cerca aí de quase metade do Antigo Testamento foi escrito, né, os livros foram escritos nesse período dos reis de Israel, e com o livro dos Salmos não foi diferente. Então, o livro dos Salmos, boa parte deles escritos pelo primeiro rei de Israel, Davi, mas nós temos outros autores dos Salmos, inclusive salmos que foram compilados, salmos de Moisés, que é antes dos reis, mas que foram compilados nesse período aí de 400 anos da monarquia em Israel e em Judá, falando aqui já do reino dividido. Está aí o nosso texto áureo, essa explicação. O texto áureo poderia estar em qualquer parte da Bíblia, mas fazendo essa menção que está no livro dos Salmos e fazendo menção para vocês, queridos alunos, que esse foi um período de grande produção literária. Os livros poéticos foram escritos nesse período, pelo menos a maioria deles. A verdade prática está aí na tela. A coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou credo. Então, esta verdade prática já mostra para nós, não é, como deve ser a pregação cristã, a verdadeira pregação. Ela não faz distinção de pessoas, seja classe social, seja credo, a questão da crença, seja também a questão de raças. Ainda que essa questão da raça, nós sabemos que existe apenas uma raça, a raça humana. Essa questão da raça aí é discutível, né, que está aí na nossa verdade prática, porque nós podemos falar de povos, de etnias. Agora, a raça, existe uma raça só, é a raça humana. E foi exatamente por essa questão da divisão de raças que nós temos um grande problema na história da humanidade que persiste até hoje, que é o racismo, né? Então, nós já não tratamos mais essa questão de raça. Nós entendemos que existem povos, etnias, povos diferentes, mas que a raça é a raça humana, é uma raça só, criação de Deus. Então, essa explicação aí fica para nós nesta manhã, desse termo aí que vem na verdade prática. Leitura bíblica em classe, nós vamos apenas mencionar a referência, está no segundo livro dos reis, capítulo 1, versículo 1 ao 8, e depois versículo 13 ao 17. Então, nós temos aí a leitura bíblica em classe, que os irmãos podem acompanhar aí na revista, ou depois tirar um tempo, se os irmãos já não leram, ler a leitura bíblica em classe. Nós vamos estudar hoje, né, os 3 tópicos principais da nossa lição. Um reinado marcado pela idolatria, é o primeiro tópico. Depois, Elias desafia a adoração a Baal mais uma vez, não é? E a doença de Acasias e sua morte. Então, são esses os 3 tópicos aí da nossa lição neste 1º de agosto de 2021. Trazemos mais uma vez aquela linha histórica, não é? Que ela começa sendo uma linha só. A monarquia em Israel, ela passa 120 anos como monarquia unida, iniciando com Saul, Davi, e vai até Salomão. E depois nós temos 2 linhas históricas, porque o Israel agora fica dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Então, nós estamos trazendo em todas as aulas para que vocês conheçam os reis do Reino do Norte, do Reino do Sul, e também vocês percebam que as lições não conseguem abranger todos esses reis. Então, nós estamos trazendo todos eles para que vocês possam conhecê-los e também mencionando algum aspecto, alguma parte da história deles, porque, de certa forma, todos eles estão interligados. Tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, apesar de eles caminharem paralelamente, eles estão ligados, né? O agir de Deus é tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, ainda que o livro dos reis, ele dá uma atenção nesse início, uma atenção maior
ao Reino do Norte. Hoje, tem dois personagens diferentes daquela linha que nós apresentamos na lição de número 4. Aparece ali para vocês, na parte de cima, no Reino do Sul, o filho de Josafá, o Jeorão, que também, algumas traduções, traz Jorão mesmo, né? Mas a Arca, ela traz Jeorão. E na linha de baixo, que é o Reino do Norte, capital Samaria, Israel, capital Samaria, agora já, né? Nós vimos em uma das aulas anteriores que o Onri, ele estabelece Samaria como a capital do Reino do Norte, e aí nós temos essa dinastia de Onri, que nós vamos estudar mais um rei que faz parte dessa dinastia. Então começa com o Onri, nós vimos aí 2 lições tratando do Acabe, e agora nós vamos estudar sobre o reinado do Acasias, ainda dentro desta dinastia do Onri. Está de lilás aí para vocês, esses 3 reis que pertencem a esta mesma família. Aqui na lição nós vamos estudar hoje, não é? No capítulo de número 1 vai ser o centro da nossa lição hoje, né? O capítulo de número 1 do 2º livro dos Reis. E aí eu já quis trazer para vocês esse mapa, porque é a partir desta consulta a Baal-Zebude que vai desenrolar a nossa lição. Então, eu trouxe aí para vocês um mapa, que está na tela, para vocês conhecerem, queridos alunos, a Filístia, onde ficavam os filisteus, que é nesta parte vermelha do mapa, esta parte que fica ali perto do Mar Grande, ou do Mediterrâneo, que inclusive foi a nação mais difícil. Os inimigos históricos de Israel foram os filisteus. Mas o Acasias, esse rei de Israel, filho de Acabe, ele vai começar o seu reinado. E ele já começa o reinado num tempo muito difícil, porque exatamente os filisteus estavam lutando com o Reino do Norte mais uma vez, e depois que o Acabe, que tinha muita força política, ele morre, os moabitas, né, se revoltam contra o Reino do Norte, Israel. E o Acasias, então, ele cai de uma janela, está exatamente no versículo de número 2, que está aí na tela para os irmãos, diz assim, ó: "E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença." Então é a partir desta consulta, desta doença, que foi na verdade um acidente que aconteceu com o Acasias, depois da invasão dos moabitas ali no Reino do Norte, que vai desenrolar a história do Elias e do Acasias, o filho de Acabe. E aí, né, tá no mapa aí para vocês, dá uma olhadinha aqui no meu retorno. A cidade de Ecrom, onde o Baal-Zebude era o deus, esse ídolo, é a última. Vocês aí que estão no computador ou no celular conseguem ver com facilidade. Mas ela está aí na ordem, né, de cima para baixo, ela é a primeira cidade. Os filisteus, eles tinham ali 5 cidades principais. Vocês vão se lembrar de Gaza, se lembrar de Asdod, coloquei Ascalão, às vezes aparece Asquelon também. Então, são cidades principais ali dos filisteus. E Ecrom era uma destas cidades principais dos filisteus, e eles tinham um deus lá chamado Baal-Zebude. E esse Baal-Zebude é quem o Acasias manda um mensageiro consultar a essa divindade filisteia. E a partir disso nós vamos então ver a resposta de Deus, exatamente, na verdade a pergunta de Deus, não é, no desenrolar aí da lição. Nesse próximo slide eu trouxe para vocês aí de um estudo, né, do site Estilo Adoração. Eu gosto, são estudos bem diretos ali do site Estilo Adoração, e que nos ensina bastante. Então eu sempre faço alguma consulta nesse site, que está aí embaixo. Não dá para vocês clicar e abrir o link, mas se você dá um Ctrl+C, Ctrl+V talvez depois, ou então pesquisar Estilo Adoração, vocês conseguem achar aí os estudos. Olha aí, o Eduardo Moraes já falou aqui, ó, link nos comentários. Queridos alunos, depois vocês quiserem ver o estudo completo sobre o Baal-Zebude, o link estará aqui nos comentários da nossa lição. Baal-Zebude, então. Eu trouxe ali um termo em hebraico,
estou trazendo nessas aulas alguns termos em hebraicos, em função do nosso curso de hebraico. Nós temos aqui um curso de hebraico, nosso professor, pastor José Neto de Oliveira, está ministrando esse curso para aqueles que são alunos, professores da escola dominical, e tem sido uma bênção, queridos alunos. Se você desejar participar, esteja aqui conosco no nosso curso de hebraico. Então está ali o termo hebraico, né? Baal Zebub, ou vocês podem achar com E no final, né? Zebub. Mas o site Estilo Adoração diz assim, ó, o nome Baal Zebud, né, ali está Zebud, mas na verdade seria Zebub, então tem essas variações do nome, do Deus, mas o certo é que é o mesmo, tá? Significa literalmente Senhor das Moscas, então ele é o Senhor das Moscas, mas é bem provável que esse nome seja uma forma intencionalmente distorcida de Baal Zebul, que significa Senhor do céu, ou Senhor dos lugares altos. Se for esse o caso, então os hebreus modificaram zombeteiramente o nome original da divindade dos cananeus. Então, eu penso que essa seja uma explicação muito boa, porque quando nós olhamos o significado de Baal, qualquer coisa, sempre tem um sentido bom. Então, é o Senhor do norte, é o Senhor do monte, é o Senhor da aliança, né? Tem um sentido bom na visão daqueles que adoravam Baal, né? Vamos pontuar isso. Mas nós vemos aí que esse Senhor das Moscas provavelmente foi os israelitas depois que colocaram esse nome pejorativo em Baal Zebub. Então ele se tornou aí para os israelitas o Senhor das Moscas. E foi esse Deus que o Acasias mandou consultar para ver se ele viveria ou morreria depois de ter sofrido um acidente ali de um lugar alto, né? Ele caiu de umas grades, um lugar alto, e ele então ficou acamado. O reinado de Acasias, nós vamos ver, foi muito curto, 2 anos. Ele não teve filhos, o que indica que ele morreu muito jovem também. Muito jovem e também teve um reinado muito curto, de apenas 2 anos. Vamos passar para o próximo. E aí nós vemos o Acasias. Esse Acasias, eu acho que eu estou falando o nome dos reis certos aqui, né, gente? O Acasias, está aí o termo, uma curiosidade para vocês na questão do hebraico, quando vocês viram ali, ó, deixa eu voltar, o nome de Baal Zebub tem os pontinhos lá no termo hebraico, aquilo nós chamamos de pontos massoréticos, que são na verdade as vogais, mas os judeus, geralmente, eles quase que não usam os pontos massoréticos, eles estão assim, tá vendo? Acasias, ele está escrito aí sem os pontos massoréticos. Se você quiser saber mais o que é pontos massoréticos, você precisa fazer o curso de hebraico. Tá bom? Então, Acasias, que significa sustentado por Deus. Um breve relato da biografia dele. Ele era filho de Acabe e Jezabel. Ele foi o 8º rei do norte, né? E reinou 2 anos. As referências estão aí bem na frente aí de cada citação que eu estou fazendo. Ele ficou doente depois de uma queda, então ele caiu ali de umas grades altas e ficou enfermo, né? Provavelmente ele deve ter quebrado alguma coisa, eu sei que ele ficou enfermo, acamado. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e esse termo nós precisamos ler, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 53 e 54, que diz assim, meus irmãos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera o seu pai. Então, Acasias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, aquela régua que a gente vem falando nas aulas, sempre vai aparecer o Jeroboão, filho de Nebate. Ele é a régua para os reis que fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. E aí nós vemos que depois ele recebe uma sentença de morte. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 1, versículo 4, o Elias, usado por Deus, dá uma sentença de morte para o Acasias. Diz assim, e por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E então Elias partiu. Então, um breve relato
de quem foi o Acasias do Reino do Norte. Acho que isso é importante, porque depois, no desenrolar das aulas, nós vamos mencionar, nós vamos ter também um Acasias no Reino do Sul, em Judá. Por isso que o livro dos reis, nós precisamos ter muita atenção quando nós estamos lendo, para nós não misturarmos os personagens. Próximo slide, que é o primeiro tópico da lição, foi um reinado marcado pela idolatria. Idolatria. Então, o Acasias, ele segue os mesmos passos de Acabe e Jezabel, seus pais. Nesse ponto, o pastor Clayton, comentarista da lição, ele traz para nós, não é, que o Acasias ele nasceu em um lar idólatra. Então, ele era filho do Acabe e da Jezabel, que serviam a Baal e a Zera, ou a Xera, como nós vimos nas aulas anteriores, e ele foi criado neste cenário de idolatria, e, consequentemente, ele se tornou um idólatra. Ele aprendeu a servir aos deuses estranhos, os deuses dos seus pais, a Baal, muito especialmente. E nós vemos, então, e ali é o outro ponto, né, serviu a Baal, como nós vemos aí no capítulo 22, 54, que nós já lemos, diz assim, o 54, e serviu a Baal e se inclinou diante dele. Mas o primeiro tópico, o pastor Clayton, ele traz para nós, queridos alunos, a importância de nós cuidarmos dos nossos filhos e de saber o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Porque é certo que filho de peixe nem sempre será peixinho, né? Fala que filho de peixe é peixinho, mas filho de crente nem sempre será crentinhos, mas é papel fundamental dos pais ensinarem os seus filhos. E, na verdade, esta era uma prescrição da lei de Moisés. Os pais deveriam ensinar quem era Deus, quem era o verdadeiro Deus de Israel. E nós vemos, então, que por Acabe e Jezabel, os pais do Acasias, ensinarem a ele a idolatria, ele virou um idólatra. Mas, queridos alunos, vocês que nos acompanham nesta manhã, que são pais, avós, ou mesmo que estão pensando em projetar uma família, é muito importante ensinar os nossos filhos quem é o Deus verdadeiro. Nós vivemos num tempo de muita idolatria. Por vezes nós não nos curvamos e até apontamos para a certos aspectos do cristianismo, dizemos, essas pessoas idolatram imagens, essas pessoas fazem procissões, enfim, né, ou outras religiões. Mas os ídolos nem sempre são vistos exteriormente. A idolatria, nós olhamos na Bíblia, ela nasce no coração da Eva, porque tudo que nós colocamos no lugar de Deus é um ídolo para nós. Então é muito importante que nós, enquanto cristãos, venhamos ensinar os nossos filhos quem é o verdadeiro Deus. Ensinar os nossos filhos a salvação em Cristo Jesus, que é o único caminho que conduz ao Pai. E nós temos que tomar muito cuidado com os ídolos que os nossos filhos, por vezes, estão servindo dentro do nosso lar. Muito perigoso isso. Hoje nós temos muitas celebridades que influenciam, nós temos muitos jogos, nós podemos falar de várias coisas, não é? Personagens, a gente sempre vai um pouco pela questão da tecnologia, mas uma série de coisas que pode se tornar um ídolo do coração dos nossos filhos. E nós, enquanto os pais, nós precisamos fazer diferente do que fez Acabe e Jezabel e ensinar os nossos filhos quem é o verdadeiro e único Deus. Então, este primeiro tópico da lição é isso aí para nós, nesta manhã. O segundo tópico, inclusive tem essa citação do pastor Clayton, né, que nós íamos pular, mas está aí no slide, a citação do pastor Clayton Pomerini, que diz assim, Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Qual é o sábio conselho de Salomão? Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, esse é o conselho para nós nesta manhã, nesse primeiro tópico, conselho do nosso comentarista. Nós precisamos, se somos crentes, ensinar a fé em Cristo Jesus para os nossos filhos e não proceder como Acabe e Jezabel,
que ensinou a idolatria para o Acasias, e ele acabou então servindo os ídolos, a Baal, Zebub. Segundo tópico agora, né? Elias desafia a adoração a Baal. Nós temos nesse trimestre, né, um destaque muito grande para Elias. 3 lições tratando do Elias, e ainda nós vamos ver um pouquinho mais dele na próxima lição, que vamos tratar do Eliseu. Mas nós vemos o Elias desafiando mais uma vez a adoração a Baal. Se na última lição, vocês estão lembrados, nós terminamos falando do Elias na caverna, pedindo a morte, e que só levanta depois do Senhor, ali o anjo do Senhor falar com ele 2 vezes, Elias, levanta-te, come, bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Aqui nós vemos que o Elias, ele revigorou a saúde espiritual. O Elias, mais uma vez, se mostra um homem com coragem de intervir quando foi necessário. Quando Deus mandou ele ir até o Acasias, ele não relutou e foi. E ele então faz uma intervenção corajosa. Segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 3, que nós já lemos, mas nós vamos ler de novo. Diz assim: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom? Então veja, o Acasias mandou os mensageiros ir até os filisteus, até Baal Zebub, a Ecrom, consultar a Baal Zebub, e enquanto os mensageiros estão indo, Deus fala com Elias, vai de encontro com os mensageiros de Acasias e faz essa pergunta para ele: não tem Deus em Israel para vocês consultar o Deus de Ecrom, que na verdade é um ídolo, nem é Deus? Essa é uma intervenção corajosa do profeta Elias. E, na verdade, uma intervenção de Deus, mais uma vez, confrontando, desafiando a idolatria do Acasias e, consequentemente, o Baal Zebub. E nesse versículo, nessa intervenção, eu queria trazer uma aplicação para nós nesta manhã, queridos alunos. Que nós temos um Deus. Que nós temos um Deus a quem nós podemos consultar. Por vezes nós buscamos outros recursos. E aqui eu não estou falando para ninguém não trabalhar, não estou falando para ninguém não correr atrás, nada disso. Mas nós não podemos substituir o nosso Deus. Nós temos um Deus a quem nós podemos consultar. E a pergunta nesta manhã para nós é: você não tem um Deus que você pode contar com Ele? Você não tem um Deus que é todo poderoso, que pode te ajudar? Existem crentes, nós estamos em aula, existem crentes até consultando outras coisas, né? Mas nós temos um Deus a quem consultar. Não façamos como Acasias. Inclusive o nome dele já apontava para o Deus verdadeiro. O Jeová é meu sustento. Olha o nome do Acasias, mas ele nem se ligou para isso. Ele nem considerou o seu próprio nome e ele manda então mensageiros atrás de um Deus estranho. Mas é nesse momento que Deus, usando o profeta Elias, faz uma intervenção corajosa aí, do Elias, na verdade, não é? O próximo ponto, a corajosa intervenção de Elias, né, mas o outro versículo está no versículo 4, que diz assim: e por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Então é esta a sentença do homem de Deus, o homem corajoso. Vai e fala para Acasias que da cama que ele subiu, ele não vai descer. Essa é a palavra do profeta. Nós vamos ver mais para frente, mas esta é uma palavra, né? Nós pensamos assim que foi uma coisa muito simples, mas uma palavra ao rei. Fala para ele que da cama que ele subiu, ele não vai descer. Olha, meus irmãos, que ousadia de Elias, o homem de Deus, o profeta de Deus. Que Deus nos dê graça para nós possamos, né, que nós possamos confrontar a idolatria quando for necessário, confrontar pessoas quando for necessário, diante da palavra de Deus, diante da nossa intimidade com Deus, mas também que nós possamos confrontar a nós mesmos. Isso é muito importante.
que nós possamos ter coragem de confrontar o nosso coração, ter coragem de confrontar, por vezes, o nosso egocentrismo, ter coragem de confrontar as nossas falhas, os nossos erros. Porque, por vezes, nós estamos como aquelas pessoas que Jesus diz assim, por que você não tira a trave do seu olho primeiro, para depois apontar ao seu irmão? Então, essa coragem é preciso ter em relação ao outro, mas antes de ter coragem em relação ao outro, é preciso ter coragem em relação a nós mesmos. Vamos para o outro tópico, né, um outro subtópico, o ministério de fogo. O ministério desse homem corajoso, do profeta Elias, é um ministério de fogo, porque em algumas ocasiões, né, e aqui quando fala de fogo, os pentecostais já dá um manto, né? Mas o Elias, ele falava e o fogo descia mesmo, então tem que tomar cuidado, né, queridos alunos? Porque, veja esse ministério marcado, o fogo é um símbolo muito presente, símbolo e até literal, né, no ministério de Elias. Por isso que o pastor Clayton colocou aí que foi o ministério de fogo. O versículo que nós colocamos aí está segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 10. Mas, pelo menos 4 momentos, nós temos o fogo presente no ministério de Elias. Quando ele confronta os profetas de Baal e de Azera, ele ora e diz que Deus se manifestou em fogo, consumiu o holocausto e ainda bebeu a água que estava ali na vala. Então, a manifestação de Deus através do fogo. Quando ele estava lá na caverna, ainda que Deus não estivesse no fogo, mas diz que veio um grande vendaval, depois veio um fogo, né? Deus vai aparecer de forma suave, mansa, como a mão de um homem, mas o fogo ali, mais uma vez, presente. E aqui nós vemos que o Acasias, ao invés de aceitar a correção do Senhor, se arrepender, ele mandou mensageiros, o exército, né, ou pelo menos parte do exército, atrás do Elias. E aí nós vemos esse ministério de fogo sendo manifestado mais uma vez. Diz assim, mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E isto acontece por 2 vezes. Só na terceira vez que vai um capitão humilde, se dobra diante de Elias, fala, Elias, tem misericórdia, não é? E aí o Elias vai com ele até o Acasias. Mas nós vemos essa manifestação do fogo muito presente no ministério de Elias. E ainda, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, o Elias, que não passou pela morte, ele foi elevado ao céu num carro de fogo. Então, esse ministério muito presente, muito marcado com o fogo. Diz assim, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, como cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, esse carro de fogo, esta carruagem de fogo, separa o Elias e o Eliseu, e ele é levado aos céus, não passa pela morte. Então, o ministério de Elias foi um ministério marcado pelo fogo. E isso, meus irmãos, fala conosco, né? Os pentecostais, fala assim, é muito bom nós entendermos que nós somos pentecostais. Lá em Atos 2, tinha línguas repartidas como que de fogo, né? Mas nós devemos tomar muito cuidado, porque hoje existem muitos canelas de fogo, né? E nós não precisamos de canelas de fogo, nós precisamos de pessoas que tenham palavras, né, de fogo, um coração ardendo na presença de Deus. Porque canela de fogo só pula, queridos alunos. O que nós precisamos são mentes de fogo, palavras de fogo, um coração ardendo na presença do Senhor, assim como Elias. Tá certo? Mas esse ministério marcado pelo fogo. E no último tópico, né, nós temos a doença de Ezequias e a sua morte. Aí nós temos o julgamento do Senhor contra o Acasias, eu falando Ezequias, mas é o Acasias, né? Os nomes dos reis, eu falo que nós precisamos tomar cuidado,
e eu acabo errando aqui também. Mas a doença de Acasias, nós estamos falando do reinado de Acasias, tá bom? A doença de Acasias e sua morte. O julgamento do Senhor contra Acasias. Uma fala do pastor Clayton aí, ó. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. E esta é uma verdade. Deus não tolera um coração obstinado, um coração que é confrontado pela palavra, que é movido pelo Espírito Santo e mesmo assim continua endurecido. Deus não pode tolerar isso. Eu coloquei para vocês aí, não está na citação do pastor Clayton, Hebreus capítulo de número 3, versículo 10 ao 15, para nós lermos aqui na nossa lição. Hebreus capítulo de número 3, versículos 10 ao 15. Veja o que o escritor aos Hebreus diz. Ele diz assim, ó: por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E ele fala para nós, os crentes, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. A exortação para nós é hoje. Durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso é muito sério, alunos. Existem muitas pessoas endurecidas, com o coração endurecido no pecado. Um coração que ouve, mas não se volta para Deus, não se arrepende. Esses reis do norte mostram isso para nós. Corações obstinados, corações duros, que ouviram a palavra de Deus, viram os milagres através dos profetas, mas não se arrependeram da sua obstinação. E o texto continua: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Esta é a aplicação para nós desse último tópico. O Acasias, ele foi confrontado por Deus, mas ele não deu ouvidos, ele foi buscar ajuda em Baal-zebub, deus de Ecrom, ídolo de Ecrom. Não ouviu o profeta, mas nós, enquanto cristãos, tenhamos um coração quebrantado, porque um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Se nós estivermos ouvindo a voz do Senhor, como o escritor aos Hebreus fala hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação, que foi exatamente naquele dia em que os israelitas, esse dia da provocação, foi o dia que os israelitas estiveram lá em Mara, que eles afrontaram a Deus, afrontaram a Moisés, eles então provocaram a Deus, por causa dos seus corações endurecidos. Penso que o próximo slide agora deve ser as qualidades que aí está integralmente como está na revista, né? As qualidades de Elias. Está aí na tela, mas eu vou ler aqui, porque está pequena a letra para mim aqui, tá? Então, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade. Então, isso aqui é muito importante, porque alguém por aí fala assim, ó, segundo a minha palavra eu determino que você vai ser curado. Olha, irmãos, falar isso, invocando a mesma autoridade de Elias aqui, é um erro. Elias falou que não ia chover segundo a sua palavra, porque ele tinha intimidade com Deus. Existem muitas pessoas hoje fazendo isso, determinando coisas, sem nenhuma intimidade com Deus. Se não tiver intimidade com Deus, acaba manipulando o povo, fazendo bagunça no meio da igreja. É preciso ter intimidade com Deus. Elias foi o único profeta que falou isso. O único. Todos os outros falaram
em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. O Elias foi o único que falou segundo a minha palavra, mas porque ele tinha intimidade com Deus. Nós vemos então que ele era zeloso em promover a adoração ao Deus de Israel. Nós vimos isso nas 3 lições. E em condenar a idolatria. Mais uma vez, Elias condena essa idolatria. Ele era, claro, clareza e assertividade em suas sentenças. Clareza e assertividade em suas sentenças. Só um homem que tem intimidade com Deus faz isso, queridos alunos. Hoje, principalmente no meio pentecostal, nós temos um monte de confusão, queridos. Pessoas hoje querem acertar o CPF, o endereço, coisas que não traz edificação, não traz nada de acréscimo para o crente. A assertividade de Elias e as sentenças é porque ele tem intimidade com Deus. Ele honra a Deus. Outra coisa, o Elias, ele ainda é fiel a Deus, fidelidade e, além de tudo, coragem. São características, são qualidades do verdadeiro profeta de Deus. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Então nós terminamos aqui, os tópicos, nós vamos ler a conclusão e fechar a aula, mas ainda hoje Deus busca você que está assistindo esta aula. Homens e mulheres corajosos para serem usados na sua grande obra. Levante a sua mão nesta manhã, se disponha para ser usado por Deus na sua grande obra. Ele quer usar você, querido aluno. Chegue diante dele com um coração humilde, porque ele vai usar a sua vida. Ele vai usar a sua vida com coragem, com fidelidade, e você vai honrar o nome do Senhor, assim como fez Elias. A nossa conclusão diz assim: o reinado de Acasias seguiu marcado pela idolatria e infidelidade a Deus, assim como de seus pais. Elias, tem uma vírgula ali, Elias, o profeta do fogo, cumpriu sua missão com coragem, intrepidez e honrando ao nome do Senhor. Queridos alunos, esta é a nossa lição para este domingo, 1º de agosto de 2021. Que Deus possa aplicar o que nós falamos aqui ao seu coração e que possamos continuar sendo abençoados por este Deus, guardando-nos da idolatria e servindo ao Senhor com coragem, com intrepidez e honrando ao nome do nosso Deus, assim como fez o Elias. Nós vamos concluir a nossa aula orando ao Senhor, lembrando para os alunos que a nossa Escola Bíblica Dominical, ela já está aqui de forma integral, nós estamos, todas as classes estão funcionando aqui na nossa igreja. Domingo, nós estamos aqui às 9 da manhã, aprendendo a palavra de Deus. Se você tiver condição de vir, venha aprender a palavra de Deus, nossas classes, crianças, adolescentes, jovens, irmãos, irmãs, venha aprender a palavra de Deus. Mas se você ainda não pode, acompanhe as aulas aqui através da nossa rede, no nosso canal no YouTube ou no Facebook da nossa igreja aqui em Pirituba. Oremos ao Senhor, agradeçamos a Deus por mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, grande misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Abençoa os nossos alunos que têm se dedicado a aprender a tua palavra. Aplica pelo Espírito Santo a palavra nos seus corações, para que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nos dê coragem para enfrentarmos a idolatria tão presente no mundo. Nos dê, Senhor, fidelidade, nos dê um coração fiel para honrarmos o nome do Senhor. Nós pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que abençoe todos os nossos alunos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Assembleia de Deus em Pirituba
conta com o apoio de Rentec Multimídia para levar o culto online onde você estiver. A locadora Rentec tem toda a estrutura tecnológica para a sua igreja, empresa ou evento. Entre em contato conosco e peça já o seu orçamento personalizado.